Alô, amigos, está no ar o Esporte Hoje TV. Nesta edição, vamos destacar a quinta rodada do Campeonato Mineiro e a polêmica do caso Ademir, o patrocinense Ademir, que se recusou a jogar nesta quinta-feira pelo América na Copa do Brasil. Pois é, o atacante patrocinense Ademir do América se recusou a ir para o jogo contra o 13, na estreia do Coelho na Copa do Brasil. A informação foi divulgada por Alencar da Silveira Júnior, presidente do Conselho de Administração do América, em entrevista a uma emissora de rádio de Belo Horizonte, e ele classificou a atitude como molecagem. Bom, não é porque o Ademir é de patrocínio, mas a gente tem uma defesa para fazer do jogador. E quem tem essa defesa é exatamente o comentarista Mário César, que foi, inclusive, parceiro do Ademir quando os dois jogaram no Atlético Patrocinense, né, Mário César? Um abraço. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, os ouvintes da Rádio TV Hoje. Então, Luiz, na realidade, a gente sabe que essa é uma constância dentro do futebol, né? A gente entende também que, no momento como esse, ao qual o Ademir teve muitas propostas no ano passado, foi um jogador muito requisitado por todos. Muitos clubes vieram atrás do Ademir e isso faz com que algumas especulações também aconteçam, né? Parece que chegou uma proposta concreta para o Ademir e não sei se o clube aceitou essa proposta, não sei como foi o andamento, mas a gente precisa sempre ouvir as duas partes da história, né, Luiz? Você ouvir o que o presidente falou ali, taxá-lo como moleque, é algo muito, muito sério, até porque é um profissional, um pai de família, não é somente ali dentro das quatro linhas que a gente tem que ver a postura, mas fora dela também. Uma declaração como essa, que, ao meu ver, é irresponsável de um diretor que devia ter um linguajar um pouco mais vistoso diante da sua torcida, diante das pessoas que estão ouvindo, e acaba, ao meu modo de ver, sendo infeliz nas suas declarações. A gente sabe que muitas coisas podem estar acontecendo, muitas coisas podem estar envolvidas em tudo isso. De uma coisa eu tenho certeza para te falar, Luiz, não é muito bem como ele falou na sua declaração, que, por sinal, foi muito infeliz. Eu acredito que o Ademir, no momento oportuno, ele vai ter a oportunidade de falar alguma coisa. Não vejo que esse momento seja o momento de ele fazer a sua defesa, até porque o tempo vai dizer muitas coisas. A gente também sabe, Luiz, que muitas das vezes o jogador no clube ele tem uma certa proposta que talvez para o jogador essa proposta ela é muito boa e talvez para o clube não seja muito boa. Então, cada um vai brigar pelo seu lado. O Ademir tem contrato até o final do ano e a gente sabe que muitos diretores também, quando chegam numa situação como essa, eles se veem no momento de oportunidade de ganhar um dinheiro melhor, de fazer uma negociação melhor para que o clube tenha um benefício maior, e às vezes ele não pensa no jogador, ele quer pensar no seu bem próprio. Então, na realidade, eu vejo que ele foi infeliz por isso. E daqui a pouco está se dando desfecho para essa negociação, o Ademir talvez vá para um clube, o clube talvez venda o jogador de uma forma até mais incoerente, digamos assim, porque o Ademir, como tem contrato até o final do ano, 6 meses antes do término do seu contrato, qualquer jogador pode assinar um pré-contrato. Então, ele liberando ou não, o Ademir ou pode sair da maneira como tem acontecido hoje, ou pode sair de graça. Ele vai escolher. Então, na realidade, eu acho que ele foi infeliz, pode se criar um mal-estar dentro do grupo, porque é um jogador que está numa crescente muito boa dentro do clube, fez um excelente campeonato ano passado, na Série B, com acesso, sendo destaque da competição, uma das revelações da competição, e eu acho que teria que ter sido conduzido com o mínimo de respeito pelo presidente do América, ao meu ponto de vista. Ele foi um jogador revelado aqui no Atlético Patrocinense e teve realmente um desempenho muito bom em Belo Horizonte. Agora, a informação, o presidente do América realmente, né, chamou de molecagem, atitude e tal, mas a informação que a gente tem agora é que esse time seria o Atlético do Paraná, que estaria
praticamente com o contrato fechado com o Ademir. Como eu te falei, são muitas especulações. O que eu posso te garantir é que não foi o Atlético Paranaense. Essa notícia saiu. Isso é para você ver. Hoje as pessoas não sabem de onde vêm as coisas e começam a ventilar. É por isso que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade naquilo que a gente fala, porque a gente está lidando com o ser humano, não é simplesmente com o profissional que está ali jogando. É claro que ele, por ser profissional, ele vai responder por aquele momento que ele está ali, por aquele clube que ele está vivenciando, pela responsabilidade que ele tem com aquele clube, ele vai responder por isso. Mas não é somente isso que envolve o jogador de futebol. Então, o clube não seria o Atlético Paranaense. Você tem noção de onde que é esse clube? Pode haver uma especulação do Atlético Paranaense? Pode haver. O Atlético Paranaense ele pode ter feito alguma sondagem, pode. Mas nesse caso específico, Luiz, não foi o Atlético Paranaense. E também, da fonte que eu tenho, Luiz, pediu para que eu não falasse, para que eu não divulgasse, até para não ter nenhum tipo de problema para o próprio Ademir, porque a gente sabe, a gente tem um carinho muito grande pelo Ademir, jogamos juntos aqui no CAP, conheço a sua família, e até para que não tenha nenhum tipo de problema envolvido, Luiz, eu prefiro não falar. Mas o que eu posso te garantir é que não foi isso. Tanto é que não foi a questão do Atlético Paranaense, quanto também não é isso que o presidente está dizendo. Para mim, vou sempre sair em defesa do que é verdade, do que é certo. É claro que, por ter sido jogador, eu vou puxar sempre para o jogador, porque a gente tem que procurar entender os dois lados. A gente não pode ser incoerente de talvez aqui falar assim, o Ademir está 100% certo, o clube está 100% errado. Muito pelo contrário, a gente tem que ir sempre pautado no que é a verdade. E o que é a verdade hoje? A verdade hoje é que o Ademir não se recusou, não foi dessa forma que ele se recusou a jogar ontem. Ele se recusou a jogar. Ele falou que não ia jogar. Não foi bem assim que aconteceu. Por isso que eu falo que eu acho que deveria ter sido tratado de uma forma diferente. O presidente podia ter chegado, houve uma proposta para o jogador, e o jogador já estava com a cabeça envolvida nessa situação, e a gente achou melhor ele não ter jogado naquele primeiro momento. Mas depois a gente achou que ele deveria ter jogado. Eu acho que seria muito mais fácil ter dado a notícia dessa forma, Luiz, e até ele ter pego algo que seria legal para ele, do que ele ter agido dessa forma, de colocar o jogador como irresponsável, colocar o jogador como moleque, colocar o jogador que o jogador vai ser multado porque ele não quis aderir àquela filosofia do clube para aquele momento. Então, acho que dessa forma não é legal. E acho que o futebol, a gente sempre fala sobre isso, né, Luiz? Que não tem espaço mais para isso. Tem que se tratar com a verdade, porque aquilo que é bom para mim talvez não é bom para você, mas tem que respeitar o seu lado. Então, na realidade, eu preciso ser coerente naquilo que eu falo, naquilo que eu transmito para as pessoas que estão me ouvindo. Então, eu, por ter vivenciado esse lado, Luiz, eu sei muito bem como funciona isso. Sei muito bem. Eu tive proposta para ir para o Flamengo, tive proposta para ir para outros clubes no momento da minha carreira, que não fui, por quê? Porque não era bom para o clube. Então, por não ser bom para o clube, tipo assim, não, espera um pouquinho, Mário, porque a gente vai resolver dessa forma assim, assado, e chegou no momento que, por eu não ter me colocado, não ter colocado a minha opinião naquele momento, eu deixei de ir para o Flamengo, talvez, não sei. Então, eu acho que o jogador tem que pensar nele, sim, o clube também tem que pensar no clube, sim, porém, eu acho que tem que ter uma negociação, Luiz, que seja bom para os dois lados, mas que você seja coerente ao ponto de você não maltratar a outra parte, e sim ser justo, ser honesto, para que você consiga transmitir aquilo que é verdade. Bom, Mário César, ontem nós tivemos o Uberlândia vencendo o Boa por 2-1. Esse resultado foi surpreendente, porque o jogo aconteceu lá em Varginha, e com esse resultado o Uberlândia encostou no Atlético Patrocinense, empurrou a URT mais para baixo. Hoje, 17h30, Atlético e Coimbra. E o Galo deve utilizar, inclusive, grande parte do seu time principal. Amanhã nós temos lá em São João del Rei, às 3h da tarde, o Atlético jogando contra o Pouso Alegre. E no domingo, nós teremos o RT e Caldense às 4h da tarde em Patos de Minas. E no mesmo horário, América e Cruzeiro no Independência. O jogo do CAP vai ser o último da rodada, às 17h. Mesmo assim, antecipou. Seria 18, mas passou para 17h, lá em Tombos, entre Patrocinense e Tombense. O que você está esperando nessa rodada, Mário César? Uma rodada de muito equilíbrio, né, Luiz? Muito equilíbrio. Claro que
os times tidos como preteridos ao título. Atlético Mineiro, a gente já sabe que vai sair na frente, assim como o América. Claro que não é regra, mas é algo que a gente vê hoje que é algo muito real, que pode acontecer. Mas foi aquilo que nós falávamos na última rodada. A questão do jogo do CAP contra o Atlético, que é um jogo no seu domínio, jogar fora de casa. Aí lembra que nós falamos sobre o jogo do Coimbra contra o Uberlândia, que o Uberlândia perdendo na sua casa o jogo. Nós falávamos que eram 2 concorrentes diretos, que seriam jogos difíceis para o CAP enfrentar, até porque não são jogos de ida e volta. E ontem foi a prova disso. Ontem o Uberlândia, quem diria que o Uberlândia ia ganhar do Boa fora de casa da maneira como ganhou. Então, acho que o Uberlândia trocou não só o treinador, como trocou 5 jogadores. Quer dizer, não sei se o erro estava aí, mas ele trocou 5 e ganhou o jogo. O Uberlândia tem estrutura, né, Luiz? O Uberlândia, diferente do CAP hoje, que tem que correr muito atrás de sua diretoria para conseguir recurso financeiro para que possa cumprir com as suas obrigações, e não pode ter um elenco como o Uberlândia pode ter, faz toda a diferença. O Uberlândia, você viu, tirou 5 jogadores de uma hora para outra, sem estar no esquema tático talvez aderido anteriormente com esses jogadores, muda treinador, muda 5 jogadores e consegue um belo resultado. Então, o equilíbrio é muito grande. Porém, eu acho que o fator casa é predominante. E com isso vai fazer com que o CAP tenha que ganhar o seu jogo fora de casa, que vai ser dificílimo, mas a gente sabe que uma viagem de 15, 16 horas é uma viagem super desgastante, por mais que chegue 1 ou 2 dias antes, até você colocar o seu organismo novamente em órbita, dificulta bastante para a partida. Porém, a gente ia crer sempre que vai dar certo. Tomara que o CAP consiga um resultado positivo, até porque quando chegar com essas equipes no confronto direto, já tem uma gordurazinha para queimar e fazer um grande jogo para obter o resultado positivo, que são os 3 pontos. Mário César, o jogo do CAP lá na cidade de Tombos é muito difícil contra o Tombense, pode até ganhar lá, por que não? Está com um técnico novo também, que é o Rogério Henrique, mas ao contrário do Uberlândia, o time perdeu jogadores com problema de Covid, com problema de lesão, e hoje saiu mais um jogador que pediu dispensa e tal. Como é que você vê essa situação? Vejo com a resposta anterior que eu te dei em relação ao elenco, né, a estrutura de elenco. Hoje o CAP se dispõe de um elenco totalmente reduzido, não tem jogadores talvez que possam entrar e cumprir com o mesmo afinco que os jogadores que eram tidos como titulares, mas eu vejo com uma situação muito, entre aspas, complicada, porém com entusiasmo melhor por conta do novo treinador, com a nova filosofia. A gente sabe que quando existe uma mudança, independente de qualquer situação, até porque o CAP não vinha mal e dispensou o treinador. O treinador saiu porque teve uma proposta melhor, acabou optando por essa proposta e saiu do clube. Porém, chega um treinador que talvez possa dar uma oportunidade para o jogador que não vinha jogando. E isso motiva o elenco, motiva os jogadores que não vinham jogando. E por conta disso, Luiz, eu acredito muito que o CAP possa obter um grande resultado, até porque eu conheço muito bem o Rogério, já te falei sobre isso. O Rogério é um grande treinador, o Rogério é um cara que, independente de qualquer situação, foi um dos melhores treinadores, isso eu falo para você com toda sinceridade. Como eu já falei, eu posso ter minhas divergências, eu posso ter algumas opiniões, mas foi o melhor treinador que eu já treinei a nível de esquema tático. É um treinador que sabe muito bem fazer as suas linhas, sabe se defender, sabe atacar, ele sabe muito bem aquilo que ele quer e sabe transmitir também o que ele quer. Que isso é muito importante, porque tem treinador que passa o esquema tático para você e às vezes você não compreende muito bem o que ele quer dizer. E às vezes você fala, poxa, eu te passei uma coisa, você passou alguma coisa para mim, mas eu não consegui entender direito. E isso fez com que eu tivesse uma complicação na hora desse entendimento. E o Rogério não. O Rogério é aquele cara que ele consegue te explicar bem o trabalho e faz com que você entenda muito bem aquilo que ele tem te passado. E isso eu falo para você porque eu nunca vinha jogado na minha vida como primeiro volante e com ele eu joguei de primeiro volante. Uhum. Em 2018, eu fiz o próprio jogo contra o Atlético Mineiro e logo contra um clube grande eu faço o jogo como primeiro volante como nunca tinha feito antes na minha carreira. Jogou e bem, ele me fez jogar, eu entendi super bem e fiz um grande jogo, mesmo jogando de primeiro volante. Foi mesmo, foi um grande jogo seu lá. O jogador, eu conversei com o Renato aqui agora, é o Kaique, né? Ele pediu para sair. Falou que esquerdo, né?
falou que a esposa está grávida, sozinha, está em Fortaleza. Ela é de Manaus. Então, esse problema também tirou o atleta que vai desfalcar o CAP. É difícil. Não tem como julgar, não tem como falar, até porque é uma situação delicada e cada um sabe onde o seu calo aperta, né, Luiz? É ruim para o clube e talvez se o jogador fosse, seria ruim para o jogador. Aí nesse caso tem que ter um bom senso e você acabar chegando num denominador comum e agradar ambas as partes. Mas como eu falei, eu acho que o Rogério vai saber suprir essa necessidade lá e vai fazer com que a equipe do CAP tenha um grande jogo e um grande resultado. Legal, Mauro César. Mais uma vez estivemos juntos aqui no Esporte Hoje TV. Vamos esperar um bom resultado do Atlético Patrocinense, os resultados do Mineiro, né? Aí, domingo à noite ou segunda-feira, a gente analisa de novo todo o esquema, tudo que está acontecendo aí no futebol. Um grande abraço para você e até a semana que vem. Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. No Colégio Atenas, trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você.